Pois vamos Mas, começar nosso estudo, que é agora das 19 às 20 horas. Eu vou pedir a Tereza para ela fazer uma leitura e depois um outro irmão que desejar fazer a prece inicial, a gente segue. Ok, vamos lá do livro Pão Nosso, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Emmanuel vai nos explicar o versículo que a gente encontra em Colossenses, capítulo 3, versículo 15. E sede agradecido. O título da mensagem é agradecer. E aí Emmanuel vai explicar esse versículo dizendo assim: é curioso verificar que a multidão dos aprendizes está sempre interessada em receber graças. Entretanto, é raro encontrar alguém com a disposição de ministrá-la. Os recursos espirituais, todavia, em sua movimentação comum, deveriam obedecer ao mesmo sistema aplicado às providências de ordem material. No capítulo de bênçãos da alma, não se deve receber e gastar incessantemente, mas recorrer ao critério da prudência e da retidão, para que as possibilidades não sejam absorvidas pela desordem e pela injustiça. É por isso que, em suas instruções aos cristãos de Colossos, recomenda o apóstolo que sejamos agradecidos. Entre os discípulos sinceros, não se justifica o velho hábito de manifestar reconhecimento em frases bombásticas e laudatórias. Na comunidade dos trabalhadores fiéis a Jesus, agradecer significa aplicar proveitosamente as dádivas recebidas, tanto ao próximo quanto a si mesmo. Para os pais amorosos, o melhor agradecimento dos filhos consiste na elevada compreensão do trabalho e da vida, de que oferecem testemunhos. Manifestando gratidão ao Cristo, os apóstolos lhe foram leais até ao último sacrifício. Paulo de Tarso recebe o apelo do Mestre e, em sinal de alegria e de amor, serve à causa divina, através de sofrimento inomináveis por mais de 30 anos sucessivos. Agradecer não será tão somente problemas de palavras brilhantes, é sentir a grandeza dos gestos, a luz dos benefícios, a generosidade da confiança e corresponder espontaneamente, estendendo aos outros os tesouros da vida. Então, gratidão sempre, né? Agradecer até mesmo pelas nossas dores, que faz a gente também crescer. Gratidão. Gratidão. Outro irmão que desejar fazer a prece inicial. Lenita. Oi, querida, boa noite. Tudo bem? Então, gente, vamos elevar o nosso pensamento, rogar ao nosso Mestre Jesus a espiritualidade maior, que auxilie o nosso colaborador da noite de hoje e que o estudo possa ser aproveitado em nossa caminhada, em nossa evolução. Porque o propósito do estudo é trazer para dentro de nós tudo aquilo de melhor. Então, que a espiritualidade nos ampare, nos auxilie, nos conceda um aprendizado cada vez maior para o Cristo caminhar sempre conosco na direção do caminho do bem. Que assim seja, Senhor. assim seja. Que assim seja. Vou passar a palavra para Alberto apresentar seu Agenor para aqueles que ainda não conhecem e quem conhece, reforça.
Oi, Alberto. Então, vou pedir para o seu Olha, se me apresente. apresento. Ah, ele está ali, ele chegou. Tá fechado, Alberto, seu microfone. Está Tá fechado. fechado. Tá bom. Gente, uma boa noite a todos que estão aqui nesta sala de estudo. Meu nome é Agenor Vaz Neto, trabalhador aqui da Seara do Cristo, né? Porque a gente, chegando agora aqui em Santo Amaro, estava em Miguel Calmon, trabalhava no Alfabeto Divino, era uma casa espírita, e hoje eu estou na sala de estudo, estou no Ceareiro fazendo trabalho de divulgação doutrinária, mas ainda estou sem casa definida. Mas a doutrina que é importante, né? Onde a gente estiver, a gente ir semeando as palavras do Cristo e da doutrina dos Espíritos. E hoje agradeço a vocês, a casa, o Centro Espírita Jesus o Nazareno, por esse convite desta noite, né? Aí aos irmãos aí de Pernambuco, né? Cidade maravilhosa que tive o prazer de conhecer, nessa praia da Boa Viagem lindíssima, né? E agradeço em nome de Sunaide, né? Esse convite a toda a direção da casa pela essa participação e estar aqui convivendo com vocês nesta noite. Onde me foi dado um tema bastante relevante, que é Simeão e o Menino, que está narrado no livro Contos e Contos do Irmão X. E assim nós vamos dar início às nossas atividades da noite de hoje. Eu vou pedir a vocês a permissão, a licença, porque minha internet não está muito boa hoje, e não sei se vocês estão percebendo, mas minha imagem aqui está congelando. Então, eu vou desligar minha câmera, e não interessa a minha imagem mais, que já me apresentei, vocês conhecem. Interessa é a voz, né? Então, vamos lá. Bem, meus queridos irmãos e queridas irmãs, o objetivo dessa nossa apresentação hoje é trazer para nós um desafio, né? Olha como a internet está brava. Um desafio do nosso irmão Humberto de Campos, que foi um dos maiores cronistas da literatura espírita, ou da literatura brasileira. Então, este livro, Pontos e Contos, ele analisa os ensinamentos cristãos, né? E o cotidiano de uma forma reflexiva. Então, todas as vezes que a gente está lendo o livro, a gente realmente tem que fazer uma reflexão sobre o que nós estamos lendo e o que é que está sendo apresentado. Então, como cronista, a gente analisar esse Simeão e o menino, a gente vai ver que em Lucas é totalmente diferente daquilo que ele está nos trazendo. Então, nós vamos tentar equilibrar algumas passagens de Lucas com o testemunho do irmão X. Primeiramente, eu gostaria de contextualizar com vocês o cenário, um cenário histórico e a lei judaica, onde que foi apresentado, que foi a apresentação do bebê. Então, quando a gente vai fazer uma análise, a gente vai entender o perfil de Simeão. Quando Lucas narra no seu evangelho, ele fala do cântico de Simeão. E o cântico nos representa o louvor, o agradecimento a Deus. E quando a gente lê a narrativa de Lucas,
eu várias vezes fiz essa leitura, a gente vai refletir que as suas lições que ele está trazendo para nós são lições de paciência, são lições de fé, lições da universalidade da salvação. Ele traz no seu texto. Então, a partir desse preâmbulo, eu vou convidar a todos que estão aqui nesse momento, nesse recinto, dessa sala de estudo do Centro Espírita Jesus o Nazareno, fazermos uma viagem, até o nome do centro nos ajuda o trabalho de hoje. Fazer uma viagem no tempo. Vamos imaginar que nós estamos voltando a mais de 2000 anos e nós vamos testemunhar um dos encontros mais profundos e emocionantes que foi registrado nas Escrituras. Nós vamos tentar visualizar o Templo de Jerusalém, onde longa espera de um homem idoso e que o irmão X chama de Simeão, o velho, homem justo e temente a Deus. Este homem, ele tinha uma promessa a cumprir. Uma promessa que ele teve com Deus e que a gente vai analisar no decorrer da leitura e da nossa conversa, que é uma promessa de paciência. Esse Senhor teve muita paciência e muita fidelidade a Deus. Então vamos aqui, já que eu convidei para essa viagem, a nossa história já está começando. Vamos tomar o aeróbus do pensamento e vamos analisar. Se a gente fechar os nossos olhos, vamos estar nesse tempo, 40 dias após o nascimento de Jesus, Maria e José, como judeus também, eles sobem para Jerusalém para cumprir a lei de Moisés. O que essa lei tinha em comum? Era a purificação, era o ritual da purificação da mãe e a apresentação do primogênito do Senhor. Esse ritual, meus amigos, meus irmãos, eles tinham que levar uma oferenda, mas como eram pobres, 2 rolinhas ou 2 pombinhos já era a oferenda para o Senhor. Imaginamos que no templo, esse vai e vem, nos aparece esta família cumprindo essas obrigações religiosas. Mas algo extraordinário está prestes a acontecer. É que entra em cena, agora é que entra em cena, um homem chamado Simeão. A Bíblia não diz que ele é um sacerdote. A Bíblia não diz que ele é um líder político. Mas a Escritura o descreve com 3 qualidades marcantes. Ele era justo, piedoso e esperava a consolação de Israel. Essa expressão que a gente vê de consolação de Israel, para nós espíritas, mas para outras religiões co-irmãs, ela tem um significado que eles aguardavam o Messias prometido pelos profetas antigos, que seria aquele que libertaria
ou melhor, que ia trazer a libertação e o conforto para esse povo sofrido. E interessante que na narrativa de Lucas, Simeão representa a esperança viva. Simeão se recusa a morrer, mesmo naqueles tempos difíceis. Por quê, Agenor? Porque havia um segredo entre Deus e Simeão. E Simeão estava sobre o Espírito Santo. E ele não veria a morte antes de ver o Cristo do Senhor com seus próprios olhos. Imagine a rotina desse homem. Imagine hoje essa ansiedade. Imagine acordar a cada dia e pensar: será que é hoje? Será que é hoje que eu vejo o Cristo de Deus? Mas naquele dia específico, que ele foi movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Observe que nada é por acaso, né? Ele foi guiado divinamente para o momento exato em que José e Maria entravam com o menino. Tentaram visualizar a cena? Tentaram parar e refletir e ver essa cena magnífica? Simeão vê um jovem casal. Que cena, né? Não sabe nem quem é aquele casal, não sabe nem quem era a criança. A intuição, olha o que é a espiritualidade, a intuição. Aos olhos humanos, nada especial. E ele, Simeão, sem hesitar, aproxima, toma o bebê nos braços e aconchega contra o peito. É assim que narra o irmão X. Não teve medo, não teve dúvida, mas um transbordamento de gratidão. Segurar aquela criança nos braços era promessa divina. Ganhou peso, ganhou corpo e ganhou vida. E com o menino nos braços, Simeão louva a Deus e recita o cântico. É o que Lucas 2, 22 a 35 narra para nós. E o cântico, ele é conhecido como, historicamente, como Nunc Dimittis, que diz esse cântico de Simeão. Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Despedes em paz. Agora ele pode morrer. Vai morrer tranquilo, porque a promessa de Deus foi cumprida. E a espera e a paciência de Simeão foi extraordinária. Mas o cântico de Simeão ele vai além de Israel, não é só para Israel. Na visão de Simeão, esse menino é a luz que irá iluminar, além de Israel, os gentios e todo o povo de Israel. Eu selecionei aqui esta criança no braço de Simeão, alguns questionamentos que o irmão X fez no livro, no seu texto,
que o tempo não vai dar para que a gente analise mais algumas. Vamos tentar analisar que quando o irmão X, na sua narrativa, dentro do seu conto, que ele está na terceira pessoa também, que nem Lucas, ele não presenciou esse fato histórico. Ele traz um conto, uma narrativa, dentro de um ponto de vista dele. Mas é interessante as suas perguntas, porque fica na reflexão. E uma das perguntas de irmão X é quando ele diz: Jesus, por que preferiste a palha humilde da manjedoura? Isso não está no relato de Lucas. Está no relato da literatura de irmão X. Essa pergunta, dentro dos livros aqui de pesquisa, a gente acha a resposta, e quando ele diz o seguinte, que a manjedoura simboliza humildade. Por que Jesus nasceu na manjedoura? Porque a manjedoura simboliza a humildade. Ela representa o nascimento de Jesus na sua extrema pobreza, porque ele precisava se identificar com os pobres. Ele não teve nenhuma, a sua missão, melhor dizendo, não estava para trazer e nem se baseava em poder terreno. Outra questão bastante significativa de irmão X. Por que não nasceste ao lado do imperador? E na época o imperador era Augusto. Jesus não nasceu, nem veio ao mundo para conviver em nenhum palácio. Sua mensagem era focada, não era focada, aliás, no poder divino ou no poder político ou militar, e sim voltada para os humildes. Jesus, irmão X, como advogarás a causa dos humildes e dos justos? Achei uma resposta muito impactante, eu achei, e gostei muito. Defender a causa dos humildes e dos justos, como ensinado e exemplificado por Jesus, exige coragem. Essa palavra que eu achei fantástica. Exige coragem. Coragem para quê, meus irmãos? Coragem para lutar contra a desigualdade. Empatia para ouvir os vulneráveis e dedicação e promoção à igualdade social. A gente pode abrir um parêntese aqui e ver que a nossa missão como espírita é essa, é ter coragem para lutar contra a desigualdade. Porque se a gente der uma sopa, é bom. Der o pão, é ótimo. Quem tem fome, não espera. Mas, além de tudo isso, ouvir os vulneráveis é mais difícil. E a gente precisa, e tem gente que está na rua, não está precisando de um prato de sopa, nem um pedaço de pão. Está precisando de alguém que o identifique, alguém que converse com ele, alguém que entenda o seu problema, o porquê está na rua. E a gente vai entender isso melhor quando a gente pegar o livro do Dr. Augusto Cury, e, se não me falha a memória, que agora me fugiu o título dele. No decorrer, talvez eu me lembre. É isso que a gente está precisando.
Jesus vai advogar, não é nos tribunais. Jesus não vai advogar, não é no império, com exército. Ele escolheu uma única via para advogar pelos humildes e necessitados, que é o amor incondicional. É o amor ágape, que nós ainda não sabemos vivenciá-lo. Falamos de amor, mas não sabemos o que é o amor. Esse amor incondicional, esse perdão. Jesus veio advogar para que nós possamos ter coragem, acima de tudo, de ter uma transformação interior. Ele não veio dar o peixe e o pão. Ele veio dar a vara. Para que a gente possa ter coragem de transformar as nossas vidas a partir do momento que ele nasceu. Irmão X traz para a gente outra pergunta. Por que não nasceu imperador para defender o flagelo do povo de Israel? Não é mestre dos mestres, não. Esse é o Pontos e Contos. Está lá no... É isso aqui que Jesus aqui, é Pontos e Contos. Tem essas perguntas, pode abrir, quem colocou aí, não é mestre dos mestres, não. Eu coloquei análise da inteligência de Jesus. Também, Não, entendi. O de O de Augusto Augusto Cury Cury. é isso, mestre minha dos irmã. mestres? Não. Muito agradecido. Eu pensei que era essas perguntas. Mas não é mestre dos mestres, não. Augusto Cury, ele fala... Eu vou me lembrar antes de terminar, eu lembro, para não cortar o raciocínio aqui. Então, como Jesus não nasceu imperador ou rei político, como é que ele vai defender o flagelo desse povo de Israel? Como é que ele ia estabelecer um poder terreno? Ele não veio para fazer isso, mas sim uma transformação universal. É isso que Jesus veio. Ele não veio combater Roma, ele veio para libertar a humanidade da opressão, não de Roma, mas a opressão do pecado. Que a gente se libertasse definitivamente do pecado, que a gente compreende, dentro da doutrina espírita, creio eu, como erros. Jesus veio trazer um reino, porém, não é o que ele encontrou, mas assim o que ele iria deixar, o que ele prometeu na sua famosa declaração, que está registrada em João 18:36. O meu reino não é deste mundo. Então, observe que Jesus e o irmão X trouxe esse questionamento, não como certeza, creio eu, mas como uma reflexão, para que a gente pudesse, quando estivesse lendo o seu texto, fazer essa reflexão também. Porque Jesus não estava focado em conquistar tronos políticos, fronteiras geográficas, nada disso. O verdadeiro flagelo da humanidade, do tempo de Jesus até hoje, e que assola a humanidade, não era a ocupação de Roma, não é uma crise socioeconômica que às vezes a gente está vivendo atualmente, mas sim a morte espiritual. O que nós vivemos é justamente isso. E o que significa, Genô, essa morte espiritual? É a nossa separação de Deus. Quando a gente se separa de Deus, pode dizer, nós estamos respirando, mas já estamos mortos. Respirar, locomover, é biológico. Mas espiritual
Quando a gente se separa de Deus, nós podemos dizer, nós estamos mortos espiritualmente. O flagelo maior, o livro dos Espíritos nos esclarece, que é o egoísmo. O flagelo maior é o pecado. Irmão X pergunta, por que não vestiste a toga do magistrado? Porque essa vestimenta é um símbolo moderno do poder judiciário. Não era a roupa adequada dos judeus da época. A última pergunta, tem várias aqui nesse texto, mas para não prolongar, o nosso horário não permite. O que será de ti sem lugar no sinédrio? Essa é a pergunta do irmão X. O que será de ti sem lugar no sinédrio? Se Jesus tivesse... Veja só, se Jesus estava se preocupando em ser sacerdote, em ter um lugar, ter uma cadeira no sinédrio, que ia perder alguma coisa, que ia deixar sua missão desfacelada porque ele não era um sacerdote do sinédrio. A gente viu no decorrer da nossa conversa que Jesus não veio associar-se a poder terreno, ele não veio ser sacerdote nem príncipe, ele escolheu o que a gente já disse, o amor, o caminho do amor. Jesus veio, escolheu o caminho do sacrifício e do serviço à humanidade. Essas perguntas do irmão X foi bastante elucidativa, reflexiva, mas, historicamente, ela não está baseada no fato das escrituras divinas. O que é que essa história, quem já leu esse livro, esse menino, Jesus, Simeão e o menino, o que é que essa história, a gente acelerando, para que a gente sabe que o tempo não é brincadeira, mas eu quero saber de vocês, o que é que essa história nos ensinou hoje? Qual foi a reflexão? Qual foi a forma de passar? Será que deixei dentro desse texto, a minha fala ajudou em alguma coisa? Eu, particularmente, olhei que esse texto, ele me ensinou, nesses dias que eu estou estudando esse texto, a primeira coisa que esse texto me ensinou foi a paciência. Porque ser igual a Simeão, esperar pacientemente, eu acho que não é com a Genô ainda não. Saber esperar o tempo de Deus com fidelidade, mesmo quando parece demorar. A gente não espera. Jesus disse que não, e teria muita gente ansiosa. E é verdade. Segundo é a sensibilidade. A importância de nós estarmos atentos à voz dos espíritos, dos nossos anjos guardiães, para que a gente possa estar em contato com Deus para não ter essa morte espiritual. E, por fim, a verdadeira paz que tanto almejamos. Mas é uma paz que não vem da ausência de problema. Porque às vezes a gente pede a Deus, quero paz, paz no meu coração. Mas a paz ela está acompanhada de problema, de turbulência. E quando a gente confia na misericórdia divina, a gente reconhece a presença e o acolhimento de Jesus Cristo em nossas vidas, nós confiamos e precisamos ser também os Simeões
da nossa existência. Para encerrar, meus amigos e minhas amigas, irmãos e irmãs, eu digo para vocês, Simeão esperou a vida inteira. A gente não quer esperar alguns minutos. Não é verdade? Nós não estamos querendo esperar alguns minutos. Alguns minutos com o nosso Salvador nos braços. Vamos ser Simeão e conversar com Jesus. Jesus criança, dialogar com ele, mesmo agora adulto, para ver se a gente pode se encher de alegria, de felicidade, de certeza que o nosso amanhã será melhor. Que nós possamos, irmãos e irmãs, ter a sensibilidade de Simeão, reconhecer Jesus no nosso cotidiano. Que a gente precisa, queridos irmãos e queridas irmãs, ter tudo isso e quando a gente abraçar a Jesus com a mesma fé que Simeão apresentou para nós. E falar em abraçar Jesus, deixo aqui o meu abraço. Meu muito obrigado a todos vocês, a irmã Sunaide, ao irmão Augusto, Alberto, e a toda a equipe desta casa maravilhosa que me acolheu nesta noite. E abro o espaço, se assim tiver, para que a gente possa compartilhar, vocês possam compartilhar sobre essa reflexão dessa noite de hoje. Muito obrigado a todos. Gratidão, Senhor Agenor, pela reflexão, né? A análise aí do texto. É interessante. Ainda temos 20 minutinhos, se os irmãos também quiserem trazer algum outro olhar, né? Como o senhor Agenor colocou. É porque a gente sabe desse tempo, a gente tem muita coisa para explorar, né? Quando o Simeão traz, eu achei bastante significativo, né? Quando a gente pega o texto da Bíblia, de Lucas, e pega esse texto de... Apesar de que, na minha visão, ainda é mais intuitivo o irmão X, porque ele não teve essa vivência e também não tinha experiência espiritual, né? Era um homem ainda que estava começando a se lapidar dentro do trabalho. Contar esses contos que ele traz para a gente é reflexivo, mas ainda não é aquela coisa pronta, porque ele não tinha, né? Era um homem ainda agoniado. Ele está falando, talvez, dele, a partir desses contos, ele está falando dele, porque esse escritor maravilhoso que foi Humberto de Campos, mas era um homem agoniado, um homem angustiado, um homem que tinha bastante problema nas esferas, talvez, material e espiritual. Aí eu, conversando com algumas pessoas, disse talvez ele esteja passando de uma forma subliminar a vida dele, as experiências dele, que não era espírita, né? Aliás, ele não tinha religião, não, viu? Então, gente, vocês fiquem à vontade, porque a doutrina espírita, pronto, dona Lenita, fique à vontade. Então, querido, você falou do Augusto Cury. Eu acredito que o livro seja o homem mais inteligente da história, porque esse livro é uma riqueza muito grande. É lindo, sabe? Quem tiver oportunidade de ler, para mim, foi um dos livros que mais me emocionou, porque o Augusto Cury, ele era ateu. Era. Então, já está convertido, viu? Isso, então, ele se converteu porque ele foi até Jerusalém estudar a história de Jesus. E lá ele se transformou. Então, assim,
Fica aí a dica, não sei se é esse o livro que você falou, né? Mas é um livro interessante. E quanto ao Simão, a gente precisa encontrar dentro de nós todos os dias essa coragem, amigo. Verdade, viu? Porque na verdade, vivemos em um mundo onde tudo isso que a gente vê, onde a mídia nos traz só tragédias e tragédias. Se a gente não tiver um equilíbrio e não tiver essa paciência de se encontrar com esse homem, que foi o homem mais inteligente da história, a gente vai continuar se perdendo por esses caminhos. Mas é um livro que quem quiser ler, gente, procure ler, que é lindo. Misson levantou a mão também. Eu estou procurando aqui na estante o livro que eu devo estar por aqui. Mas eu acho que outra pessoa levantou primeiro. Era a Lenita que estava na vez, aí ficou mostrando como outra pessoa. Não, assim, a história de Simeão, Jesus dá o nome a ele de Pedro depois, né? Quando ele vira apóstolo. Esse é outro. Pedro, esse Simeão, Pedro, é outro. Esse Simeão Eu fiquei não tem nada a ver com Pedro. agora. Não tem nada a ver com Pedro, não. Esse Simeão que a gente está falando agora não é o que Não, Jesus não é Pedro, não. chama de Pedro, não, né? Não. Ah, sim. É que eu estava meio confusa, era só essa dúvida minha mesmo. Não, esse Pedro é outro. É o outro, o Pedro apóstolo, Simeão. Simeão é o que narra na Bíblia. É como diz Lucas: havia em Jerusalém um ancião justo, bom e temente a Deus. Sim, então, eu fiquei confusa depois. Ele junto com Ana, mas não é ele, não. É ele, não. Eu que estou confundindo aqui. Obrigado, Pedro, por tirar a dúvida. De nada. É porque o nome de Pedro é Simão, não é Simeão. Simão. Muito bom, meu irmão. Eu estava confusa. Pronto, aí você vê, aí o universitário ajuda a gente. É assim que é bom. Hoje eu não estou vendo esse livro aqui, menina, e deu um branco terrível. Tereza, mais alguma coisa, Misão? Não, é que eu estava só na dúvida mesmo. Aí eu ia tirar com o Google, mas aí tem tanta gente aí, eu preferi tirar com o próprio... Aí o universitário aí me ajudou a gente. Eu preferi tirar com você, que é mais prático. Não sei se vocês estão dando para ver. O Futuro da Humanidade é um livro de Augusto Cury. É uma emocionante história de um médico e um mendigo em busca de um mundo melhor. Temos 3 irmãos aí com a mão levantada. Tereza na fila. Vamos lá. Sobre Simeão, eu li um livro, Maria de Nazaré, um livro belíssimo da história de Maria, e fala sobre esse Simeão. E aí, pela história, a gente pode dizer que ele era um médium, né? Recebeu a comunicação que ele só iria desencarnar, ele não desencarnaria sem presenciar a chegada de Jesus. Verdade. Agora, o que eu acho assim, impressionante é que ele abençoa Jesus, ele fala com... E depois, ele fala umas palavras bonitas, mas depois ele se dirige a Maria, profetizando as dores que Maria ia passar. Eu digo, meu Deus, é forte, né? E essas dores eram sinal de quê? Sinal do que Jesus ele ia trazer a verdade e ia enfrentar toda a hipocrisia existente naquela época. E aí ele fala, nesse livro, fala da espada na alma de Maria. E assim, eu entendo como o reconhecimento das perseguições a Jesus, né? A dor dela como mãe, vendo Jesus sendo incompreendido, perseguido, julgado, né? Até que foi maltratado. Então, essa mensagem que Simeão traz em relação a este sofrimento que ela passaria. É um livro belíssimo, gente. Maria de Nazaré. Mas, dona Tereza, rapidamente,
Lucas refere, eu não trouxe porque não estava dentro do contexto do trabalho do livro, que eu não quis fugir do livro do irmão X. Mas Lucas, ele trata também desse aspecto, que era justamente essa ruína que iria acontecer, porque as pessoas iam rejeitar a mensagem de Jesus, como até hoje ela é esquecida, né? Então, os orgulhosos, eles iam tropeçar, seria, como Jesus chama, pedra de tropeço. Então, essa salvação só era para aqueles que eram arrependidos, que estavam arrependidos, que aceitavam a sua mensagem. E esse alvo que e Lucas também fala, é o constrangimento, né, que ia passar, e a espada como a senhora colocou muito bem, essa espada seria no momento que Jesus estava na crucificação, que é uma mãe para sentir esse drama, não deve ser fácil, não. Sim, Obrigado com pela certeza. participação. Nada. Maristela. Na realidade é Alberto, eu estou usando o celular de minha esposa aqui. Grato, Agenor, pela sua bela reflexão, palestra bem instrutiva, né? Interessante, Agenor. Eu tenho 2 perguntas para fazer a você. Aqui, Simeão, ele enaltece, vamos dizer assim, a apresentação humana nos pontos de destaque onde o homem ele sempre se apresenta, nos poderes, né? Correto. Que são relevantes e necessários para o desenvolvimento do ser humano. A gente só aprende experienciando essa realidade humana. Agora, interessante é a pergunta final que ele faz, né, a Jesus. Né, a pergunta final, ele faz o seguinte: dize-me, ó criança, ó divina criança, onde representarás os interesses de nosso Supremo Pai? E aí Jesus, num gesto, né, batendo no peito dele, várias vezes dizendo no coração, né? Não falou com palavras, falou com gestos. Eu penso que todos nós não podemos negar os pontos de destaque onde a sociedade e o ser humano ele necessita experienciar, né? Agora, se a gente vivencia essas experiências e não traz a mensagem para o coração, não tem valor nenhum. A gente viveu somente o aspecto dos interesses humanos. É preciso que, onde nós estejamos, exercendo poder ou não, um lugar de destaque ou não, a gente tenha no coração a mensagem divina. É aquele ponto que você falou, né? Quando a gente se afasta de Deus, a gente está morto nesse sentido. Porque a gente não pode negar o que a sociedade nos propõe, dos desafios, né? A gente não pode fugir dessa visualização que Simeão tinha na mente, dos interesses humanos, mas é preciso que no coração tenha aquela presença divina, né? Eu queria que você contextualizasse essa parte, e a outra é o seguinte, sobre o tempo de Deus. A segunda é assim, o tempo de Deus, qual seria o tempo de Deus? No meu entender, o tempo de Deus é a eternidade. Será que nós, humanos, temos condição de acompanhar o tempo de Deus? Mas o humano. Não, o humano ele tem um tempo graduado, né? A gente sabe que nós, humanos, precisamos de tempo para que a gente possa hoje estar aqui conversando sobre, quando chegar outro dia, dizer assim, olha, no dia 26 de julho, a Genô esteve conosco. Mesmo quando eu não estiver mais aqui na existencial, a Genô esteve conosco. Então, é um tempo que vem marcar um momento em que eu estive com vocês, certo? Então, esse é o tempo humano. O tempo de Deus, ele não é medido, porque no tempo, na espiritualidade, a gente não tem relógio, a gente não tem tempo. O espaço é imenso, né? Então, a gente não tem tempo no espaço.
A gente idealiza, principalmente espíritos inferiores, quando desencarnam, como somos nós, a gente ainda fica preso ao tempo, ao momento. Então, historicamente, ele é possível aqui humano. O humano precisa de tempo, porque senão a gente não sabia como equacionar as nossas atividades, né? Isso, muito bem. Eu tenho um tempo para ir para o centro, eu tenho um tempo para ir para o trabalho, eu tenho um tempo de lazer, eu tenho um tempo com minha família. Então, eu tenho que equacionar esse tempo para atender dentro de uma subjetividade ou de uma atividade a todo mundo. É o que Então, eu entendo. o tempo de Deus é a eternidade, eu diria assim, o tempo de Deus seria o quê? O tempo do Espírito. Porque o Espírito, sim. O Espírito, ele pode acompanhar Deus. Não sei se vocês estão me entendendo, porque ele, sim, tem capacidade para isso. Eu acho que é o seguinte, o Espírito deveria acompanhar Deus a partir do momento que ele gradua a sua evolução. Certo? Muito bem. Então, ele graduou sua evolução, ele vai acompanhar, porque é onde nós vamos reencontrar com Deus. Saímos dele, vamos ter que voltar para ele. Mas, no momento, a gente precisa de intermediário para entrar em contato com Deus. Então, o intermediário, o caminho para Deus é Jesus. Se entender Jesus, a gente entender o Filho, vai entender o Pai. Isso, muito bem. Então, o tempo de Deus seria também, na sua visão, na minha visão, não tem despertar da consciência de algo que ainda não está desconhecido, está no inconsciente, algo que a gente ainda não percebe. Então, nós temos tempo para tudo. Porque se o tempo de Deus é eterno, é eternidade, aqui então... não, né? Aqui não. Aqui é para o Espírito. É para o Espírito. Mas o Espírito graduado. Eu penso que o tempo de Deus é o tempo do Espírito e o tempo de você despertar para aquilo que precisa ser despertado. É lógico, é maturidade. É maturidade. Né? Vai galgando, né? Eliana está com a mão também, aguardando. Ok, Agenor. Obrigado, meu amigo. Eu que agradeço a vocês. Pode falar, Eliana. Boa noite. Pode falar, Eliana. Boa noite, Agenor. Como sempre, é o mestre dando aula para nós, né? Eu não tenho livro, este livro. Ainda não sou mestre, não, viu? Mas ensina muito, eu aprendo muito. Você vê que eu fui me matricular em Miguel Calmon no alfabeto divino. Ainda estou na alfabetização. Então, eu estou dentro do útero formando, então. Parabéns. Obrigado, minha amiga. Foi muito instrutiva a sua fala. Muito obrigado. E eu estava refletindo, porque você é nato, né? Você nos leva a muitas reflexões. Na parte quando você trouxe sobre Simeão abraçando a criança, ali eu fiquei refletindo o seguinte: as palavras geralmente orientam, mas o exemplo convence, né? E quem vive o bem, pratica o bem, ele já ensina sem precisar de muitos discursos, né? E, para mim, o ensinamento maior nas suas palavras que você trouxe são as virtudes, né? Como a humildade, a paciência, o respeito, o amor ao próximo. É isso que devemos, né? Todos nós viver no dia a dia, na prática. Eu quero só agradecer e te parabenizar por este ensinamento, por esta fala que você trouxe e colocou tão bem sobre essas reflexões. Eu sou muito grata. Obrigado, parabéns. Muito obrigado. E a gente tem que entender uma coisa, que nós precisamos permanecer sempre no aprendizado, entendeu? Porque ele é que vai fazer, e talvez uma das maiores virtudes para nós seja o aprendizado, né? Porque a gente vai ter que acreditar que a gente está encontrando todas as respostas
principalmente espiritual, quando a gente já se afastou do caminho há muito tempo. A gente já teve essa morte espiritual em outras reencarnações anteriores, onde a gente negligenciou. Nós negligenciamos e não seguimos o mestre. Então, se a gente não segue o mestre, a gente comete, né, um caminho, vai pelo caminho errado, e o aprendizado, porque às vezes ele está fazendo, mas ele precisa me explicar como fazer também. Eu posso olhar um mecânico consertando o motor de um carro, mas se eu não tiver o aprendizado, a cognição, eu não vou consertar aquele motor do carro. Só pelo exemplo que eu estou vendo. Então, é necessário que a gente caminhe lado a lado com o mestre, verificando o que ele está fazendo, estudando para pôr em prática no nosso dia a dia. Então, isso eu classifico como uma disposição interior. Então, quando a gente está numa sala de aula dessa, a gente está estudando, todos nós estamos aprendendo. Então, O auto se permitir, né? Quando todos nós estamos aprendendo, nós estamos no caminho, que não é fácil, é um caminho difícil, mas foi escolhido por nós. Aí a gente volta e a entender, como eu disse, vamos entender Simeão, porque teve a paciência, teve a fé, teve a certeza, ele não teve a inércia. Então, eu justamente hoje aprendi com essa história de Simeão, que eu digo assim, ó, eu rezo, eu oro, eu faço minhas preces, como quer que seja, que a gente chame, mas eu peço coragem. E depois eu estava refletindo, imagina, você pede coragem a Deus, mas coragem de quê? Essa semana, com esse estudo, eu parei para refletir e disse, eu peço coragem nas minhas preces, mas coragem de quê? Coragem de aceitar as coisas como elas são. Às vezes, que acontece conosco, principalmente comigo, que aconteceu vários problemas. Coragem para renunciar. Às vezes a gente não tem coragem para renunciar. Aí eu me lembrei de colocar, eu vou pedir a Deus agora coragem para aceitar as coisas como elas são, coragem para renunciar e coragem para mudar. Aí é que não é fácil. A gente está tão acostumado com o nosso dia a dia e entra na doutrina espírita, a autotransformação. É coragem de mudança. Sim, senhor. Por aí, Perfeito. Misson. Que ela já levantou a mão, baixou. Não, é porque assim, quando a Genô mandou a gente ver o cenário, né, da época, né? E aí eu fico pensando, né? Como as coisas divinas são traçadas, porque assim, José e Maria chegaram escondidos, né? Porque estavam perseguindo, matando as crianças. Então, assim, eles, não sei se eu estou falando besteira, mas eles chegam ao templo tentando esconder a criança, né? Não é isso? Imagina. Nesse caso, não, minha irmã. Né? Nesse caso, não é não. Porque Não já é nesse passou, não, né? não, já passou aquela época da coisa, e eles tinham que atender aquilo que eu disse, é a apresentação e a purificação da mãe. Aí já é outro imperador porque, que estava... assim, eu fiquei sem saber se foi logo quando nasceu, aí eu fiquei perdida temporalmente. Não. Entendeu? E ele não foi escondido, não. Tanto assim que Simeão estava cheio do Espírito Santo e ele identificou no meio de tantas famílias, ele identificou a criança correta que ele ia ter que pegar. Não, isso eu sei, mas eu entendi que foi naquele não foi cenário. Escondido, não. Não foi escondido, não. O Não foi cenário escondido, não, né? Não. Hoje eu estou mais com dúvidas do que. Mas muito obrigada aí pela gratidão aí eu por que agradeço tudo a que eu participação aprendi de hoje. Eu que agradeço. Obrigadão aí, gente. Mas se preocupe não, que aqui é o local mesmo de tirar as dúvidas. O que não souber, fica a atividade de casa, né? A tarefinha de casa. Correto. Agradecer mais uma vez a seu Agenor, né, pela contribuição, por estar conosco. Seu Mário chegou ainda logo no iniciozinho, está aqui conosco na sala. Eu vou passar a palavra para ele também. Okay. Seu Mário?
O microfone, pronto, abriu agora. Abriu. Eu admirei muito, achei muito interessante. E tem também, acho que alguém já sabe, essa passagem no livro Antologia Mediúnica do Natal, tem também, de Irmão X, né? Tem essa passagem. E realmente, Simeão ficou sem entender. Depois diz aqui, depois da morte dele, é que ele veio entender que não ficou sem resposta, porque Jesus, mesmo infante ou criança, menininho, né, ele bateu com a mão no peito dele, aí entendeu depois que o tempo que Jesus que foi referido foi justamente no coração do homem. Eu achei muito interessante, muito bonita essa passagem também. Sunade, você dirigiu todo o percurso da reunião, você é quem deve finalizar, tá certo? Já fiz os agradecimentos, né? Tanto ao seu Tá. Agenor, e também quero agradecer a todos os irmãos pela colaboração, pela participação, né? Pela inspiração que foi essa noite. E foi interessante como seu Agenor consegue ver nas entrelinhas que eu ainda não alcanço. Né? Isso é muito bom para a gente que está aqui aprendendo, estudando, trazer esse olhar, né? Porque às vezes faz só eu, faço aquela leitura corrida, né? Entendendo um pouquinho aqui, mas foi muito bom, eu gosto de sair. Como é bom, né? A gente está estudando. Eu passo a palavra a algum dos irmãos que desejem fazer a prece final, para que a gente possa concluir nosso estudo. Às vezes ficam esperando que a gente aponte, né? Dona Sunay, Pois diga, seu e Agenor. a gente fica numa sala com o irmão, a mesma coisa quando eu disse assim, para que a gente chamar de senhor e senhora num grupo familiar, né? Então, a gente fica numa sala e estamos tão distantes, mas a gente estivéssemos perto, a gente fica caladinho, uma prece, um bate-papo, e a gente vai conhecendo mais e melhor as pessoas, né? Então, não vejo razão para que a gente possa ficar com essa vergonha, tímido, com vergonha. Participar, gente. É assim que a gente vai aprendendo, né? Questionando, duvidando, a crítica no bom sentido, e aí a gente vai levando e a gente vai, porque o interessante da doutrina espírita é o pensamento que a gente está formando sobre a ideia do outro. Porque uma ideia com outra ideia surge a terceira ideia. Você já entendeu? A ideia de Kardec, a ideia de quem lê, vai surgir a terceira ideia. Então é o seguinte, como não tem o voluntário para a prece, pode ser eu? Pode sim. E só antes de eu terminar a prece de iniciar, desculpe aí interrompê-lo, próximo domingo a gente está com esse capítulo 26, com aquele facilitador Ranieri, que é o Ni, sob o nome dele, e sempre recomenda que, se a gente tiver um tempinho, possa ler o capítulo, para que a gente possa interagir também com ele, viu? Sejam todos convidados. Pode ficar à vontade, seu Genô. Bem, meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs, minhas amigas, coroamos mais um dia, um domingo. Para mim foi um domingo festivo. Só estar com vocês, aprendendo também com vocês, aprendendo com a literatura espírita e buscando, né, divulgar, como já dizia Guimarães Rosa, a colheita é comum, parodiando o que Jesus disse, mas a capinagem é pessoal. Então a gente precisa capinar nosso terreno, onde o Evangelho chama de arar, e colocar boas sementes nesse terreno chamado coração. E que a gente possa, nesse instante, elevando os pensamentos aqui presente, vibrando, emitindo esses raios
para aquela pessoa, para aquele povo, para aquela comunidade que está nessa simbologia da morte espiritual, que só sabem respirar, comer, se divertir e está sem Deus no coração. Vamos orar, agradecer por mais um dia, que não tenha sido a paz que nós almejamos, mas são as dificuldades necessárias para o nosso crescimento. Agradeço a todos vocês, agradeço por esta noite, agradeço ao meu anjo guardião, meus amigos espirituais, pela inspiração de mais um aprendizado. Levemos a fé como bússola em nossas vidas. A certeza de que o amanhã, que pode ser segunda, terça, quarta, quinta, não importa, está sendo construído hoje, com força, coragem e com fluidez, não com inércia, jamais. Obrigado, Pai. Obrigado aos amigos espirituais. Obrigado, Mestre Jesus. Que a tua paz, a tua misericórdia, o teu amor esteja hoje e sempre conosco. E que possa repartir o teu amor a todos os lares daqui que estão presentes e ausentes do nosso estudo. Mais uma vez, obrigado. Mais uma vez, obrigado, gente. É assim, seja. Gratidão. Muito obrigada.